E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo certo. Tá me ouvindo direitinho? Me vendo bem? Tranquilo. E você, consegue me ouvir bem? Consigo sim, certinho também. Eu. Diego, para a gente começar nosso bate-papo, o mundo está vivendo um momento muito complicado, né, com a pandemia do novo coronavírus. Você falou que se mudou há pouco tempo aí para os Estados Unidos, para Carolina do Norte, né? Uhum. Como é que está sendo esse início aí na cidade? Você está vendo toda essa pandemia acontecendo aí nos Estados Unidos? Realmente tá bem complicado. A pandemia tá aí no mundo todo, na verdade, né? E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Tá bem complicado mesmo. Mas antes da pandemia acontecer, eu já estava com plano de vir e já estava tudo certo. E aí foi quando eu decidi vir. O engraçado disso foi na minha vinda para cá, eu vim dirigindo, então da Califórnia para cá, se eu não me engano, são 4.500 quilômetros, alguma coisa assim. E Caramba. meu plano era fazer uma viagem de turismo com minha esposa, né? Vamos conhecendo todo lugar, para de cada 5 horas. Então vamos ver o que vai acontecer, vai ser bem legal. A gente vai nos pontos turísticos, vamos no Arizona, vamos no Grand Canyon, vai ser bem legal. E aí o coronavírus veio e fechou tudo. E já começou daí a minha viagem. Então a gente veio cada um em um carro, então foi uma viagem bem longa, mas quanto ao negócio, infelizmente a gente não está podendo dar aula ainda, né? Não estou podendo treinar, mas graças a Deus está tudo certo, a academia está tudo ok. Em breve estamos aí começando os trabalhos no futuro ZR a ZR-Team Carolina do Norte aí, ZR-Team Spring Lake. Ainda não decidi o nome é certo, mas vai ser ZR-Team, com certeza. Inclusive, o professor Zé Radiola tá aí, quero mandar um abração para ele. Isso, ele tá, ele já mandou aqui, menino bom, ele, o Gabriel, o Guilherme também, abraço aí para todo mundo. Diego, e assim, aí nos Estados Unidos, aqui tem alguns professores em São Paulo que fizeram um ato de reivindicação pedindo a abertura da academia, mesmo que parcialmente. Como é que está essa situação aí? O governo tem conversado com vocês? A Carolina do Norte, como é que está a situação do coronavírus aí? Porque em Nova York está muito grave, né? O estado está todo parado. O pessoal vê os Estados Unidos muito por Nova York e Califórnia, né? Mas é muito maior que isso. É que nem no Brasil, por muitas vezes o pessoal só vê o Brasil como Rio e São Paulo. Mas Uhum, aqui na Carolina do Norte não tem tantos casos de coronavírus. Para falar a verdade, se eu não me engano, tem 1.100 casos no estado todo. Em Nova York, eu acho que tem mais de 30 mil. O negócio tá fora do comum, né? Eu nem uhum. lembro quanto tem em Nova York agora, mas o governador do estado está segurando o máximo, está prezando bem pela saúde do pessoal. Eu entendo os professores de jiu-jitsu querendo que volte às atividades, mesmo que seja parcial, mas a gente tem que entender que não é simplesmente uma gripe ou uma besteira, é um problema bem sério. E tudo que eu mais quero é voltar a treinar jiu-jitsu, tudo que eu mais quero é voltar a ensinar jiu-jitsu, a fazer o que eu mais amo, mas a gente tem que ser paciente agora. Aqui a gente está com a ordem de dia 8 de maio, no caso sexta-feira, vai começar a reabrir o estado, mas serão divididos em fases. A fase um vai reabrir algumas lojas de roupa, mas sempre se eu não me engano, o máximo de 10 pessoas por local. E na fase 2 é que entra o jiu-jitsu. Porém, a fase 2 vai entrar o jiu-jitsu com distanciamento social, a gente não vai poder treinar normalmente. Então a gente vai fazer muito mais uma preparação física voltada para o jiu-jitsu com drill, e o drill sempre com o boneco, né, que a gente chama de dummy. Eu não sei ao certo como se fala Uhum. até em português, mas vamos fazer mais o drill com boneco e vamos voltar a abrir a academia sim. Então esses são os nossos planos para abrir a academia. E eu acredito que para fim de junho a gente consiga voltar a ter as atividades normais. Ah, show de bola. E o que que você tem aproveitado para fazer nesse período de quarentena? Eu Ale- conversei já com alguns atletas, aí tem alguns que fazendo meditação, outros lendo livro, outros estudando marketing. E você, tem feito o quê? Eu tenho conhecido minha mulher. Ela é bem legal, eu não sabia. Eu estou zoando. É, eu,
Eu sou um cara que eu sou 100% em tudo, então eu tenho que ter meu foco em alguma coisa. Então tá sendo bem difícil para mim, tá, digamos que sem um foco real próximo. Então, quando eu começo a me preparar para uma competição, eu fico 100% naquela competição. Então nada vai me desviar o foco daquilo. E agora a gente não tem nem como saber qual é o foco de competir em si, né? Uhum. Então, tá bem complicado para mim, é tanto que eu ganhei muito peso, eu tô com 92 quilos agora, mas o que eu tô começando a fazer agora, por conta da viagem também, não tinha como treinar o certo, não tinha como fazer muitas coisas. Agora que eu me mudei, que eu tô instalado, tô começando a treinar, a fazer drill, tô usando minha esposa muito para treinar comigo, porque ela é faixa roxa, e isso está sendo uma parada bacana, porque a gente começou a interagir mais quanto a treino agora. A gente nunca interagiu tanto quanto treino, porque na academia, para mim, ela era só mais uma aluna. Só que agora, ela é a única aluna que eu tenho, eu sou, naquele momento, ela é meu único treino. Então a gente vem treinando bem, começou a treinar, já fizemos drill, já fizemos preparação física junto. Então eu estou usando esse tempo agora para isso, para continuar um treino do jeito que eu consiga fazer, né? O André, ele pediu para você fazer videoaula, fazer live com videoaula. O André Flauzino. Ele botou assim, É, calma aí. Faz umas lives, umas videoaulas nesse período. E aí, você é uma pensa em boa fazer? É uma boa alternativa. Inclusive, eu já até gravei algumas posições, algumas coisas. Eu mandei só no privado para os alunos, mas provavelmente algumas coisas eu vou soltar aqui no meu Instagram para a galera sim, porque eu acho que é interessante que a comunidade toda do jiu-jitsu esteja unida nesse momento e que a gente consiga aí estar treinando, e treinando em casa, que é o principal, né? O Carvalho, BJJ, perguntou quantos chocolates você está comendo por dia. Você falou que subiu o peso, já veio a pergunta. Não, nem venho comendo tanto chocolate, só que eu não tô na dieta, não tava na dieta perfeita. Essa semana eu comecei tudo 100%, mas eu vou baixar esse peso aí. Daqui a 2 meses eu vou estar no challenge aí, que daqui a 2 meses eu vou estar no meu peso normal, lá para 78, 90, 80 quilos. É isso aí. Diego, e vamos falar um pouquinho da sua história, da sua vida dentro do jiu-jitsu. Como é que você conheceu a arte suave? Como é que ela entrou na sua vida? É uma história bem engraçada. Eu estava até gravando um vídeo em inglês falando sobre isso hoje. Eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei de faixa branca a faixa preta, primeiro grau, com o professor Zé Radiola. Nunca troquei de professor. Não sou contra quem faz, mas nunca troquei. Sempre fui leal ao professor Zé Radiola. Comecei em jiu-jitsu com 10 anos de idade, porque eu jogava bola na rua de casa e tive uma confusão. E eu tenho um problema no meu nariz, que inclusive já perdi um mundial, porque meu nariz sangrou 3 vezes na mesma luta. E Caramba. brincando assim na rua, um cara me deu um soco numa briga de rua que não foi tão pesado, mas foi um soco que chegou a encostar e meu nariz sangrou muito. E aí eu corri para casa e falei para minha mãe: mãe, eu quero fazer uma arte marcial, por favor, eu quero fazer uma arte marcial para aprender a me defender. Aí perto da minha casa tinha uma academia de judô. E foi quando eu comecei, judô. Eu fiz 3 meses de judô, enquanto meu irmão treinava com o Zé Radiola. Meu irmão, 13 anos mais velho, e ele me convidou para dar um treino lá na academia do Zé. Só que a academia do Zé, nessa época, ele tá aí para prova disso, não existia aula de criança e não existe até hoje aula de iniciante. A academia do Zé era só os competidores casca grossa e eu fui no treino que os competidores treinam. Então, eu era um menino de 10 anos de idade no tatame, com diversos campeões mundiais treinando para competir, e eu lá, no meio do tatame, com 10 anos, querendo brincar. Então, esse foi meu início no jiu-jitsu. Então, daí entra um pouco sem noção, por ser a única criança e tal. E pronto, e aí Foi comecei aí no que jiu-jitsu. surgiu o apelido. Começou o apelido. O apelido começou com 10 anos, porque o pessoal falava: "Ô, que moleque sem noção. Fica pegando a faixa da gente, amarra nas turas e fica correndo. Moleque sem noção, moleque sem noção." Aí depois de um tempinho, aí quando eu voltei, porque eu parei, porque não tinha condições, eu não treinava.
Com 13 anos, eu insisti muito aos meus pais, ao meu irmão, por favor, deixa eu treinar. E eles não queriam deixar porque eles falavam que eu não queria treinar, eu só queria atrapalhar o treino. E aí eu pedi, por favor, eu prometi para eles, eu vou ser um competidor, eu quero ser igual a esses caras. E aí voltei com 13 anos e com 8 meses que eu tinha voltado a treinar jiu-jitsu, eu fui campeão brasileiro a primeira vez na faixa amarela. Você era o que fazia, então, a confusão ali do treino, né? Era o que fazia algazarra. E o fim do apelido Sem Noção, com 13, 14 anos, eu comecei a aprender jiu-jitsu e comecei a ficar bom no negócio, né? E comecei a não aceitar que esses caras passassem minha guarda, que eles me raspassem. Então, quando passavam minha guarda, eu dava soco, eu dava cotovelada. E aí os moleques, cara, que moleque sem noção, que moleque sem noção. Até hoje eu sou sem noção. Aí carregou o apelido até a faixa preta, né? É hoje. Hoje até E, minha mãe já me conhece como sem noção. Se ligar na minha casa, fala sem noção, ela sabe quem é. Então, e Diego, eu até fiz essa pergunta para o Gabriel também na semana passada. Quando que você teve o estalo, assim, que o jiu-jitsu era o que você queria para sua vida como profissional? Porque não é fácil, né, você viver do jiu-jitsu. E como é que você enfrentou aquilo, buscou? eu tive dois estados na minha vida. O primeiro foi nesse momento que eu acabei de dizer, quando eu queria voltar a treinar jiu-jitsu. E eu tive que enfrentar, digamos, enfrentar minha família, porque eles não queriam me botar de volta, porque eu só atrapalhava o treino. E aí eu pedi, por favor, prometa, você é um competidor, eu vou ser igual a esses caras. Então esse foi o primeiro estalo que eu quero isso. Mas continuei fazendo tudo. E com 16 anos de idade, nessa época, quando eu fiz 15 anos, eu perdi o brasileiro, que eu lembro que eu perdi para o Max Gimenez por 2 pontos. Uhum. E aí voltei para casa muito triste, porque eu tinha ganho um ano antes e perdi um ano depois, né? E aí voltei para casa muito triste e falei, eu quero voltar a estudar bem, só estudar, não quero treinar por 3 meses. Passei 3 meses estudando e passei na prova do Instituto Federal do Pernambuco, IFPE. E Uhum. voltei a treinar porque eu tinha 10 meses até começar as aulas. Então eu comecei a treinar aí e a, quando as aulas começaram, eu comecei a perder um pouco o foco do jiu-jitsu porque era muito puxado o colégio. E quando eu tive 16 anos, eu sentei com meu pai na mesa de casa e falei, pai, eu não estou conseguindo ser um excelente estudante porque eu sou muito perfeccionista. Eu quero ser o melhor no que eu fizer. E eu falei, eu não estou conseguindo ser o melhor estudante, eu estou tendo algumas notas ruins, eu já não estou conseguindo ser o melhor lá. E estou perdendo alguns campeonatos de jiu-jitsu, então não estou conseguindo ser o melhor lutador de jiu-jitsu. E eu quero escolher só uma parada para eu continuar. E aí ele me perguntou, lembro como fosse hoje, ele olhou para mim e falou, e o que é que você quer ser? O que é que você sonha em ser? E aí eu falei, eu sonho em ser lutador de jiu-jitsu. Aí ele falou, vai atrás dos teus sonhos. Simplesmente isso. E aí meu pai sempre me apoiou, desde o dia 1 ele me apoiou e até hoje me apoia. E aí eu comecei na minha carreira de jiu-jitsu. Fiz uma escolha muito arriscada que não indico para ninguém, mas que não indico porque eu larguei o colégio nesse dia. Mas Uhum. até hoje sou feliz, faço o que eu amo. Tenho certeza que se eu tivesse continuado lá e não tivesse no jiu-jitsu, hoje eu estaria triste porque é segunda-feira, porque eu vou ter que treinar, a trabalhar. E hoje, na segunda-feira, é o dia mais feliz para mim porque eu volto a trabalhar. São equilíbrios, né, da vida. O que às vezes para um era extremamente arriscado, foi arriscado, mas foi o que você queria, né? Foi atrás do seu sonho nesse momento, né? E, Exatamente. Diego, e como é que foi poder sair do Brasil pela primeira vez? Poder competir? Você saiu pelo Brasil para competir? É uma história bem engraçada, porque quando eu fiz 16 anos ali, minha família teve um problema financeiro e ficou bem difícil para eu viajar para lutar os campeonatos. E aí eu lutei um campeonato, que foi o Campeonato Brasileiro, no Rio, onde eu não ia, estava no estresse de vai ou não vai. Então, com a ajuda do professor Zé, com a ajuda dos meus pais, com muito esforço, a gente conseguiu uma passagem para eu ir, eu consegui me registrar, consegui tudo e fui lutar no Rio. Chegando no Rio para lutar, eu cheguei, tipo, eu estava treinando, mas não estava conseguindo aquele foco todo porque eu não tinha condições financeiras de viajar e eu já estava pensando, pô, eu não tenho como viajar, como é que eu vou fazer isso, cara? E aí consegui a passagem, consegui tudo. Eu lembro que eu consegui a passagem um dia antes de viajar. E aí eu consegui viajar para o Rio. Fui para o Rio lutar o brasileiro.
Cheguei no brasileiro, ganhei minha categoria, eu acho que eu tive 2 lutas na categoria e fui para o absoluto, onde eu ganhei o absoluto. Que eu fiz, e o mais engraçado é que eu fiz a final do absoluto com o Max Gimenez, que foi o cara que me venceu um ano antes. E ganhei dele na final do absoluto, então ganhei peso absoluto. E eu tinha um tio que ele tinha uma condição financeira legal, e esse tio começou a me patrocinar, pagando minhas passagens. Todos os custos da viagem. E aí ele pagou minha passagem para o Sul-Americano, onde eu ganhei, se eu não me engano, nesse ano, peso absoluto também. E aí ele pagou minha passagem para o Europeu, que foi meu primeiro campeonato fora do Brasil, minha primeira viagem para fora do Brasil, que foi em 2010. Indo para o Europeu, eu fui, e fui só eu e um amigo meu da Paraíba, o William Martins, que inclusive nós dois fomos juntos e voltamos com 4 medalhas de ouro. Ele ganhou peso absoluto na marrom e eu ganhei peso absoluto na azul juvenil. E essa foi minha primeira viagem para fora. Ele tá até aí eu falando, eu estava presente. O William fez parte aí. Foi bem legal essa viagem. Tipo, era tudo diferente para mim. Meu pai teve que correr atrás de documentação porque eu era menor de idade. E, bem, foi bem legal. Eu lembro como se fosse hoje essa viagem aí. Foi mais ou menos assim, minha primeira viagem para fora do Brasil. E morar fora? Você já morou fora também, né? Você está agora na Carolina do Norte. Mas como é que foi sair? Porque uma coisa é uma viagem, né? Você fica ali uma semana, 10 dias. Agora outra coisa é você morar fora. O Gabriel estava até contando na semana passada que para ele foi o maior perrengue, mas que ele aprendeu muito ali, mesmo que quase que sozinho, foi ali aprendendo a viver. Como é que foi para você? Cara, eu sou abençoado por minha história de vida não é tão complicada como das outras pessoas, inclusive a de Gabriel. Gabriel, quando foi para os Estados Unidos, ele foi sem nada, chegou lá na cara dura, ficou na academia e aprendeu inglês na dureza. Essa foi a vida, como o Gabriel chegou fora. Foi totalmente mais tranquila. Por quê? Quando eu comecei a querer sair depois da faixa preta do país, eu tentei ir para vários países, eu tentei ir para a Europa, não deu certo. E aí eu voltei para o Brasil, estava meio que triste porque não tinha conseguido, mas já estava com a passagem para lutar o PAN. Cheguei no PAN, o professor de radiola com o Lucas Rocha conversando, perguntaram se eu não queria ir para lá, para os Estados Unidos. E aí eu falei, independente do que vocês vão me pagar, eu topo. Eu topo e acabava. E acabou. E isso, o Gabriel já morava lá há 6 meses. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu já tinha Gabriel que falava inglês lá, entendeu? E eu já tinha um húngaro que morava com a gente na época, que também falava português, falava legal português, falava inglês. Então eu tive esse suporte do Lucas Rocha, do Gabriel, do Christoph, que é o húngaro. Então eu tive o suporte desses caras para poder aprender o inglês. E isso para mim é a pior coisa. Foi a pior parte da viagem foi aprender o inglês, porque o resto eu só fiz o que eu amo em outro país. E também, claro, a saudade dos pais, a saudade dos amigos, isso é bem complicado até hoje, mas para aprender o inglês foi bem tranquilo, porque eu tinha esses caras. Eu tinha sempre alguém do meu lado, que era o Gabriel, que era minha esposa, que na época era minha namorada, foi comigo também. Tinha esses caras tudo por perto, a gente fazia tudo junto. Então, foi uma adaptação tranquila quando eu fui para Califórnia. Entendeu? Para te falar a verdade, eu acho que agora está sendo a primeira vez que eu realmente estou me mudando, que é eu e ela só. Aqui a gente não tem ninguém, entre aspas, não tenho amigos aqui. Claro que eu tenho algumas pessoas, mas não ninguém que eu venho com um longo tempo. E principalmente agora, por causa do coronavírus, tudo fechado, então agora está sendo praticamente a primeira. Mas a ida para fora do país, para mim, foi bem tranquilo. E eu estava decidido aí, e quando eu fui, não me arrependo nada. E tô até hoje muito feliz com essa decisão que eu tomei. O Gabriel, ele colocou que ensinava inglês para vocês sobre a vida também. É Realmente, verdade? o Gabriel, acho que ele foi o maior professor que eu tive. Porque ele não sabia tanto inglês na época, ele tem que assumir isso. Mas a aula, eu lembro que eu cheguei lá, o Lucas Rocha fez uma parada que na época eu fiquei até chateado com ele, mas depois eu entendi. Chegou e me botou no tatame e falou: pessoal, esse aqui é o professor Diego, hoje ele vai começar a dar aula para vocês. Boa sorte, tô indo para casa, tchau. E foi embora. E aí como é que eu vou dar uma aula se eu não falo inglês? Mas foi a melhor coisa que ele fez, porque eu dava 5 aulas por dia e aprendi o inglês na marra. Um mês eu já estava dando aula tranquilo.
E Gabriel foi esse cara que estava sempre na academia comigo. E aí eu ficava, como é que fala braço? Aí ele, é arm, fala isso. Aí eu ia e falava. Então, ele foi realmente o professor de inglês até hoje. Eu falo muita coisa errada. E ele, o que é que tu quer dizer com isso? Ah, não é assim não, tá falando errado, é assado. Aí eu falo, já foi, deixa pra lá. Ele mandou outra mensagem perguntando da viagem mais louca que vocês tiveram. Vocês já viajaram muito, né? Competindo. Cara, eu não sei quantos países ao certo eu viajei com o Gabriel, eu acredito que 15, mas ele já disse aí até, a viagem mais louca foi para a China, com certeza. E a gente foi por uma escala na China e a gente teve 12 horas para andar pela China e foi muito louco que a gente não conhecia nada, não falava nada, o pessoal não falava inglês. A gente pegou Meu metrô, Deus. saiu nos pontos turísticos, tirou foto e ainda voltou para o aeroporto a tempo de pegar o voo, que a gente quase perde o voo por causa da hora. Então, foi muito louco essa viagem aí. E sobre, assim, competição, você estava falando de absoluto, né? Você não é um cara tão pesado. E como que é entrar no absoluto sendo, às vezes, mais leve, né? Um dos mais leves. Eu não era tão pesado, agora eu tô. Então, Tá vendo? eu me divirto muito mais no absoluto do que no peso, para falar a verdade. O absoluto ele é bem engraçado porque tu nunca sabe o que vem lá. No peso, tu já espera que venha um cara que, sei lá, se eu vou lutar de leve, eu já espero um cara que venha de birimbolo, ou que queira me puxar rápido, ou que venha jogar guarda de lapela. No absoluto, eu já lutei com o Otávio Nalate, como já lutei com peso pluma e pena, tá entendendo? Com o Ian Capal, que era pena na época, era pluma na época, eu lutei com ele. Então, já lutei com os extremos. Então, o mais maneiro para mim do absoluto é que eu não tenho estratégia. Então, eu sou muito estrategista e isso me desafia a lutar sem estratégia. Então, por isso que eu amo absoluto. Que eu vou lá e vou fazer o que tiver que fazer. Mas é mais ou menos assim, por isso que eu gosto tanto do absoluto. Você acha que entra um pouco mais leve, assim, sem a Com responsabilidade de ter que defender uma medalha de ouro, de ter que conquistar o título, porque às vezes você entra como um dos favoritos, né, na sua categoria. Agora, no absoluto, você não tem essa responsabilidade, então você acha que fica mais tranquilo? Eu acho que sim. Eu acho que eu luto mais relaxado e vamos ver qual é. No absoluto é muito mais isso. É muito, vamos ver o que vai acontecer do que eu vou entrar para ser campeão. É claro que quando a gente chega ali na semifinal, na final, a adrenalina volta a ser a mesma que na categoria. Tu já começa a pensar Uhum. muita estratégia. Mas ali no começo do absoluto, oitavas de final, quarta de final, tu vai lutar, tu não tá nem pensando em si em ser campeão. E eu acho que esse é o segredo de ser campeão, é você não focar 100% na medalha de ouro, ensina o seu desempenho próprio. O Vinícius, ele falou assim, fala o segredo da sua botinha. E Pode revelar o segredo? pode, claro que pode. O segredo o segredo da botinha é a grossura do osso. O osso é muito grosso aqui. Então, quando vai entrar na perna, acaba machucando. Ô, Diego, seguindo um pouquinho na nossa conversa, a gente tem duas federações que são internacionais, né? Temos outras também, mas duas que acabam tendo um destaque muito grande no cenário, que é a IBJJF e a JP Tour. E você compete muito pela AJP. Como que é para você? Você tem a projeção lá, você participa, né, dos King of Mets que tem, você tem ganhado o campeonato, você foi vice-campeão do ranking, né, na temporada passada. Como é que é essa separação para você? Como é que você vê as duas organizações? Então, como eu estava dizendo antes, eu sou um cara extremamente estrategista. Então, dificilmente tu vai me ver lutando sem uma estratégia montada para aquela luta. Vai ser muito difícil isso acontecer. Então, o que acontece de eu focar 100% no JP? Primeiro foi o início que a gente estava treinando e eu ganhei um evento do ACB na época nos Estados Unidos. E aí pude pagar a minha viagem para lutar no Japão, que era um sonho meu de Gabriel. O Gabriel provavelmente contou essa história aqui também. E a gente foi para o Japão Uhum. lutar e eu ganhei no Japão. Depois que eu ganhei no Japão, eu e o Gabriel, a gente sentou e fez, e aí? Eu quero ter um foco. O que é que tu quer? Tu quer treinar para ser campeão mundial da IBJJF, da IBJJF no caso, ou tu quer treinar para ganhar esse ranking do Abu Dhabi? Se a gente for campeão na época, se a gente fosse campeão mundial na IBJJF, a gente ia ganhar reconhecimento, mas a gente não ia ganhar dinheiro, que era o principal que a gente precisava naquele momento para poder crescer.
E aí eu falei para ele, Gabriel, vamos correr nesse ranking, vamos ganhar um ranking, a gente vai ganhar uma grana e com essa grana a gente consegue investir para ser campeão mundial da IBJJF. Então esse foi o nosso pensamento. E aí eu comecei a lutar os eventos da OJP. Por que que eu esqueci um pouco a IBJJF? Primeiro pelo foco, eu estava 100% focado nos eventos, e segundo pelas regras que são diferentes. Uma coisa é tu lutar 6 minutos, ou 5 agora, outra coisa é tu lutar 10 minutos. Então, o que é que eu comecei a explorar no meu treino? A minha explosão, né? E o meu início de luta. Então, a gente treinou muito, acho que foram 2 anos treinando apenas o início de luta. Então, se tu assiste minhas lutas no AJP, você vai ver que meu início de luta é sempre frenético, a mil. E por muitas vezes no final eu caio. Porque isso é o que a gente treina muito, é o início do treino, da luta. Então, por isso que a gente deixou um pouco de lado a IBJJF para treinar focado no OJP. Mas quando a gente começou a lutar o OJP, a gente sentiu outra coisa, que foi a admiração das pessoas que seguem a federação. Quando a gente foi para Abu Dhabi, eu nunca pensei na vida que eu ia dar tanto autógrafo e tirar tanta foto como foi. Gabriel, a mesma coisa. Então a gente ficou impressionado como a gente tá na TV nacional. Eu passava no canal Combate, minha mãe me ligava a assistir você lutar. Então isso foi muito especial pra gente, além do show que é os campeonatos do Abu Dhabi, né? Se você assistir o final do World Pro e o final do Mundial da IBJJF, o do World Pro dá de 50. É muito mais legal, muito mais bonito. Então o show é muito maior. Então, por isso que a gente começou e a gente fixou na JP, até fizemos 2 temporadas na JP, por conta do show, da grana, do reconhecimento pessoal e também financeiro. Então, a gente manteve foco 100% nessa federação. E agora que as coisas vão começar a mudar, que aí a gente vai começar a abrir um pouco mais. E assim, ano passado, né, eu até tive no World Pro também, e eu fiquei impressionado, porque eles acabam valorizando muito a imagem do atleta brasileiro, né? Todos os atletas de um modo geral, mas muitos atletas brasileiros que não são conhecidos aqui, às vezes, lá tem um destaque absurdo, e é muito legal isso, muito legal mesmo. Eu concordo com isso. Eu acho que eles fazem de tudo que podem para que o jiu-jitsu chegue a um nível que chega a um nível ser olímpico. Então, por isso que é tão legal. Tudo que eles fazem é muito, como é que se fala, até exagerado. Então, Uhum. só quem tá lá no World Pro, eu nunca tinha ido na minha vida, foi meu primeiro ano, foi esse ano que você foi, ano passado. E só quem tá lá vai saber o que é ser campeão, o que é lutar o World Pro, o que é ser medalhista, que eu não fui campeão, fui terceiro lugar, então o que é ser medalhista do World Uhum. Pro. O quão difícil é chegar a ser terceiro lugar do World Pro, que eu fiz 6 lutas nesse evento. Então, é. Você concorda com o formato, né? Porque é diferente do formato da IBJJF. Ali eles acabam colocando os brasileiros de um lado da chave. Você concorda com isso? Porque às vezes acaba ali sendo até mais difícil, né? Que acaba ficando os brasileiros tudo de um lado. Então, depende. E eu vou te explicar o porquê depende. Eu acho bem legal a seletiva que eles fazem, porque eu acho que eles dão valor particularmente a gente que está lutando o ranking. Então, para você lutar o World Pro, ou você é o melhor do ranking na sua categoria, ou você vai ter que lutar contra todos os brasileiros da categoria para ganhar uma vaga para entrar na vaga principal. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente consegue... eles dão valor a essas pessoas que estão correndo por eles. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho bem legal isso aí. Segundo ponto... que eles dão valor a gente, que a gente está lutando por eles. E segundo ponto na minha categoria é bem complicado falar que fica mais fácil. Se a gente for nas categorias, eu até arrisco dizer, na do Gabriel, provavelmente quem ganhar da seletiva dos brasileiros vai ser o campeão. Provavelmente. A não ser que um Mike Mussumessi entre, aí vai ser uma pessoa que pode bater de frente com esse brasileiro. Mas é um cara. Na minha categoria 77, vai ter o Espen, o Tommy, o DJ Jackson, o Max Limblar, eu, brasileiro. Então vai ser muita gente de fora e muito duro, que não tem como dizer que fica mais fácil porque os brasileiros estão de um lado ou do outro.
Às vezes até mais fácil que o brasileiro, para falar a verdade. Entendeu? Verdade. Então, tem o Levi também, que é muito duro. Então, na minha categoria, eu acredito que é muito legal ter feito isso, porque nunca vai acontecer ter dois brasileiros na final. E é isso a ideia deles. Porque é feio tu ir no evento e todas as finais ser Brasil contra Brasil. Entendeu? O legal é quando tu tem duas pessoas de outros países. Para quem assiste, vamos lembrar que o foco do Abu Dhabi é o show. Dos campeonatos da JP é o show. Para quem assiste e não conhece jiu-jitsu de fato, aquilo ali vai ser muito legal ter um brasileiro e um australiano, um brasileiro e um americano. Isso vai ser bem maneiro. Então, esse é o foco deles. Então, a galera do jiu-jitsu acha que o Brasil vai sempre dominar, mas também não é assim. Depende da categoria que a gente esteja falando, entendeu? E é até desafiador também, né? Porque às vezes você é um atleta de um lugar que você não conhece, nunca lutou com aquele cara ali, e de repente ele cruza com você numa semifinal, numa final de World Pro. Acho que é bem desafiador. Exatamente. É exatamente isso aí. E sobre as regras, você estava falando da diferença, né, das regras, aí você até citou a diferença de tempo. O que você prefere, lutar mais curto ou uma luta de 10 minutos? Eu já disse muitas vezes que eu prefiro lutar mais curto, porque por conta do meu estilo de luta. É melhor para mim lutar 5 ou 6 minutos, porque eu sou um cara que luto muito bem no começo de luta. Então, dificilmente eu vou sair atrás do placar, entendeu? Ou dificilmente eu vou começar muito ruim a luta. Para falar a verdade, normalmente quando eu começo muito ruim a luta, essa luta é praticamente tô muito mal, principalmente de cabeça. Mas se você ver todos os meus campeonatos que eu fui muito bem, todos eles eu começo muito bem. É difícil eu vou começar perdendo. Vai ser muito difícil. Normalmente eu vou começar ali bem. Então, esse é o. Por isso que eu prefiro menos tempo. Porém, é aquilo que eu te digo. O meu estilo de treino agora está sendo para menos tempo. Se eu quiser focar em IBJJF, eu vou ter que mudar todo esse meu estilo. E isso entra a estratégia, entendeu? E aí, com certeza, eu vou conseguir chegar bem e gostar também de lutar 10 minutos. Mas se você me perguntar agora, eu vou te dizer, odeio 10 minutos. Para mim, 5 minutos já é muito. Porque o meu treino agora está sendo 100% nisso, em começo de luta. E acaba que às vezes 10 minutos tem muito atleta que entra para ficar amarrando ali, né? Segurando, porque 10 minutos você tem mais tempo. E às vezes 5, 6 minutos é uma coisa mais dinâmica. Até para o público de fora acaba sendo algo mais explosivo, né? Com certeza, mas isso tem duas vertentes também, né? Também em 5 minutos tu consegue amarrar mais a luta e não levar tanta punição como em 10 minutos. Então, tem duas vertentes. No fim da história, a regra só muda o jeito de treinar, mas no fim das contas vai ser a mesma coisa. E sobre assim, você ser professor, dar aula e ter que se preparar para a competição. Qual é o desafio, assim, o tamanho desse desafio? Cara, eu dou aula de jiu-jitsu desde a faixa roxa, desde de 20 anos de idade, se eu não me engano, 20 ou 21, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. Me acostumei com isso, me acostumei a dar aula e treinar. Os últimos anos, quando eu me mudei para os Estados Unidos, isso se intensificou, ficou mais intenso ainda. Então, comecei a dar muitas aulas e treinar também muito, e muitas coisas para fazer, viagem, mas acabo que acostumo com isso. E o grande segredo de eu conseguir administrar os dois eu não simplesmente dou aula. Eu não estou ali simplesmente para falar para os alunos o que eles têm que fazer. Eu estou ali para fazer com que aquele cara seja um treino para mim. Então, quando eu estou dando aula, esses caras vão ser treino para mim. Então, eu aproveito o máximo toda a aula que eu dou. É claro que talvez não a aula de criança, mas a aula de adulto ali eu aproveito 100%. Então, eu estou 100% focado ali para poder fazer com que esse cara seja um treino para mim. Então, acho que é por isso que eu consigo ter sucesso como professor. Porque eu não estou ali simplesmente para dar uma aula, jogar uma aula para o cara. Eu estou ali para fazer com que aquele cara faça eu ser o campeão. E foi isso que aconteceu em janeiro. Em janeiro, para lutar, eu não ganhei, fiquei em segundo, mas para lutar o Grand Slam de Abu Dhabi, Gabriel estava viajando, Lucas Rocha ia ser pai, e ficou eu, o meu amigo João Marco, que é um faixa marrom, que muito bom de jiu-jitsu,
E só os alunos que não vivem de jiu-jitsu, os caras que trabalham e vão treinar ali para treinar para lutar o Grand Slam de Abu Dhabi. Cheguei lá no Grand Slam, fui vice-campeão. Então, essa é a ideia. A gente treinar as pessoas para que elas sejam treinando para a gente. E é isso que eu acho que é o grande diferencial. Mas é claro que eu perco muito tempo de estar treinando para estar ensinando. Então, isso é bem complicado aí. E você estimula os seus atletas, seus alunos, né, na verdade, a competirem? É natural, para te falar a verdade. Eu sempre pensei nisso, tipo, como que eu vou fazer com que meus alunos sejam competidores se os caras são advogados, são médicos? Os caras não querem competir, os caras querem fazer um esporte. Mas acaba que é natural para mim falar sobre competição, é natural para mim competir. Os meus alunos sentem orgulho de mim por eu estar competindo. E é muito simples para mim só falar de volta. Eu vou lutar esse evento, eu quero ter vocês ao meu lado. Quem quer? Todo mundo quer estar ao meu lado. É claro que é difícil para mim levar um cara para lutar no Japão. É bem complicado. Mas para pegar essas pessoas que são, digamos que normais, que não são profissionais no jiu-jitsu, e levar essas pessoas para competir é muito simples, é só você ser o exemplo. Então, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a ser o professor da academia, tipo, o professor principal, porque aí com o tempo eu não dava mais aula na academia ZRT em Califórnia, que era a principal. Comecei a dar aula na ZRT em Pasadena, que era uma menor. A maioria desses meus alunos começaram a competir, porque me viam competindo todos os dias. E assim como a academia principal também, porque tinha Gabriel e Lucas e o João como professores. Então a gente começou a se unir, todo mundo competir, por isso, simplesmente pelo exemplo que a gente é por ser competidor. Então não é tão complicado fazer com que os alunos compitam, eu acredito. E sobre, você falou da Califórnia, né, que você morava e dava aula lá. Muita gente fala que a Califórnia é hoje o grande centro, né, do jiu-jitsu mundial. As principais equipes estão lá, os patrocinadores, os eventos. Como é que foi toda essa experiência lá, voltado para esse lado do jiu-jitsu mais profissional? Cara, Califórnia respira jiu-jitsu. É... A quantidade de academia de jiu-jitsu que tem em cada esquina na Califórnia é fora do comum. Foi uma experiência para mim, foi tudo o que eu estava buscando. Quando eu quis sair do país, eu não quis sair do país primeiro para poder ter uma vida melhor. Eu queria sair do país para poder competir, porque era bem complicado para mim. Todo o campeonato, não existia Opens no Nordeste. Todo o campeonato que eu tinha que lutar da IBJJF era Rio de Janeiro ou São Paulo. Então era complicado para eu pagar passagem e tal, que eu venho de Pernambuco, né? Então era bem Uhum. complicado. Então, o que é que eu pensei? Eu vou para os Estados Unidos, lá tem um Open em toda esquina, então eu vou lutar todo final de semana e vou conseguir lutar com os caras mais duros que tem na atualidade que estão lá, que era na faixa preta. Porque eu tinha a ideia de... Desculpa. Quando eu era faixa roxa, marrom, eu tinha a ideia de... faixa roxa e marrom, os melhores do mundo estão no Brasil. Mas faixa preta tá tudo fora. Os melhores estão fora. Aí essa era a minha ideia. Hoje eu vi que não. Tem muito faixa roxa e marrom aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, que são muito bons. Mas então, quando eu cheguei aqui, eu vivenciei realmente o que eu sonhava. Porque eu tinha um Los Angeles Open que eu ia lutar, tava lá na minha categoria o Braguinha, como eu lutei uma vez. Então, tipo, não tinha campeonato, não tem campeonato fácil na Califórnia, não tem campeonato tranquilo. Ao mesmo tempo, me deparei com uma parada que eu não estava esperando, que era também é caro lutar nos Estados Unidos. Não dá para viajar todo final de semana para competir, como eu achava que era tranquilo, que eu ia ter condições de fazer isso. Então eu tive essas duas coisas de cara, mas o principal foi isso. Todo campeonato que eu lutar, que eu luto hoje, que eu lutava hoje na Califórnia até agora, todos os campeonatos foram difíceis. Todo campeonato tinha cara muito bom. Então isso era bem maneiro. Então, cada campeonato que eu ganhava na Califórnia, para mim era o Mundial. Era um... E era uma experiência, né? Como você falou, você estava enfrentando caras, adversários mais difíceis, estava se preparando melhor, né? Exatamente. Diego, e como é que, olhando agora para frente, a gente contou um pouco da sua história, quais são os seus objetivos de campeonato? Você disse que vai focar um pouco mais na da IBJJF, a ADCC está no seu radar, como é que está aí seus próximos, essas próximas metas? Isso é bem legal, porque muita gente tem me perguntado isso. Meu irmão me perguntou isso um dia desse, porque agora eu estou assumindo uma academia, né? Então agora eu não sou mais um professor, vou assumir realmente uma academia.
E muita gente perguntando se eu estou me aposentando das competições. Não, eu não estou me aposentando de competição. Eu vivo jiu-jitsu, eu vivo competição. Eu luto desde 10 anos de idade, então eu não consigo parar de competir, cara. Tá sendo muito difícil para mim estar sem competir agora. A única coisa que vai mudar agora é que eu não vou estar competindo com tanta frequência. Então você não vai me ver lutando a cada 15 dias como eu estava em cada país do mundo. Isso não tenho condições de fazer mais, até porque eu tô com várias lesões e vários, tipo, algumas lesões por conta disso, por tanta viagem, tanto campeonato junto. Então eu decidi que eu não queria mais, independente se eu assumisse a academia ou não, eu não iria mais competir tanto. Então, eu não vou estar mais lutando no ranking do Abu Dhabi ano que vem por isso. Mas vou estar lutando sim. Meu foco agora vai ser o World Pro, que eu até agora não sabia que ia ter. Estavam naquela de vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Eu estava desacreditado, eu achei que não ia ter mais o World Pro. Então, já estava focado em outro objetivo, mas aí eu descobri que vai ter em novembro. Que inclusive eu descobri pelo Instagram da Tatame. E, cara, quando eu descobri isso, agora meu foco 100% vai ser isso. Quando a academia voltar, tudo voltar ao normal, voltar na minha dieta, voltar no meu treinamento 100% focado em novembro para ser campeão do World Pro aí, que é o título que eu não tive ano passado, né? Que eu fiquei em terceiro. E Foi. conseguir aí continuar em primeiro, Gabriel em primeiro ou em segundo no ranking. Depois do World Pro, eu vou querer realizar um dos meus maiores sonhos desde quando eu comecei. Tem vídeo meu de faixa marrom falando isso na internet, que o meu maior sonho não era nem ser campeão mundial da IBJJF, era lutar um ADCC, era ser campeão da ADCC. Então, tem rumores que vai ter uma seletiva da ADCC em fevereiro no Brasil. Na verdade, não sei nem se está confirmado agora com esse coronavírus com tudo. Eu acredito que vai ter, porque está muito longe ainda. Uhum. Mas esse vai ser o próximo objetivo depois do Rony Pro. Vamos com tudo para a DCC. Espero que dê tudo certo aí e a gente consiga chegar lá. Então esse é o foco agora. A IBJJF vai ficar um pouquinho mais distante, porque os eventos também estão Uhum. mais distantes, mas meus dois focos agora vai ser o World Pro e depois a DCC. E para a gente poder aqui encerrar nosso bate-papo, nossa conversa muito legal, quem são as suas referências dentro do jiu-jitsu? Que você sempre teve como inspiração? Pode ser desde moleque ali que você olhava, via vídeo, assistia, ou agora também. As coisas mudaram muito, né? Tipo, eu tive pessoas. Vamos começar desde o início. Quando eu comecei jiu-jitsu, que eu entrei na academia do Zé Radiola, eu olhava o Zé Radiola e falava, cara, esse cara é fenomenal. Mas eu já entrei no jiu-jitsu com o Zé Radiola só professor. Então, não era um exemplo de atleta para mim naquela época, porque ele era só professor. Para mim, até Uhum. hoje, eu olho o Zé Radiola e falo que eu quero dar uma aula igual o Zé Radiola dá. É fora do comum. O Zé consegue dar uma aula para um faixa branca criança e um faixa preta adulto, a mesma aula, e os dois ficarem felizes achando que são super-homem. Então, o Zé ele faz isso fora do comum e um dia eu quero aprender a ser assim. Mas quanto atleta, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, inclusive o Zé falava isso, que eu ia ser o próximo Otávio Souza. Então, esse foi meu primeiro ídolo do esporte, independente de time, independente da rivalidade que a gente tem. Otávio foi meu primeiro ídolo. Eu falei isso para ele quando a gente lutou. E ter lutado com o Otávio, ter vencido o Otávio, para mim foi a maior vitória da minha vida, porque foi um cara que desde 10 anos de idade eu olho e falo, eu quero ser esse cara. E eu tive a oportunidade de lutar com o cara e vencer o cara, então é fora do comum. O Otávio foi meu primeiro ídolo, sim, no esporte. Depois do Otávio, eu comecei a ter uma admiração muito grande pelo Roger Gracie. Eu via o Roger Gracie lutando e achava ele fora do comum. Mesmo meu jiu-jitsu sendo totalmente diferente do Roger, mas era uma inspiração para mim ver aquele cara lutar. E conheci ele pessoalmente, fiquei na casa dele, conheci a família dele. Pô, o cara é fora do comum. Gostei muito. Uhum. E hoje não é porque ele está aqui, não é porque ele vive comigo, mas minha maior inspiração no jiu-jitsu é o Gabriel. Depois de ter conhecido o Gabriel, ter vivido com o Gabriel, ter visto o quanto esse cara é focado, o quanto esse cara quer ser o melhor, me inspirou a chegar lá também. Então, ele pegou um Diego que era um competidor, que estava satisfeito de ser campeão do Los Angeles Open e transformou esse Diego num cara que sabe que pode ser campeão mundial. Então, acho que Gabriel, ele só com a inspiração dele, ele fez com que eu chegasse a
admirar ele não só como atleta, não só como professor, mas como um ídolo. Então, eu falo isso, todas as fotos do Gabriel, se você vai ler, eu vou estar chamando ele de ídolo, mas é porque ele realmente é um ídolo para mim, é um cara que fez mudar totalmente meu pensamento quanto a atleta. Então, hoje o meu maior ídolo no esporte é o Gabriel, e é mais ou menos isso aí. Não, e ele falou também muito bem de você na semana passada. É muito legal essa amizade de vocês, companheirismo, né? Porque acaba que muitas das vezes vocês ficam sozinhos ali viajando no avião, no hotel, então essa relação é muito legal de vocês. É verdade. Mas já chegava um momento que eu não queria mais ver a cara dele, cara. Foi muito tempo junto. Eu via mais Gabriel do que minha mulher, pô. Tava complicado já. Diego, muito obrigado pelo esse bate-papo, pelo seu tempo aí que você disponibilizou para a gente. Foi bem legal. A galera que não assistiu, que chegou já na metade, no fim, esse bate-papo vai para o YouTube, vai virar nota no site da Tatame. Então, quem não viu agora vai poder ver depois. Muito obrigado, Diego. Então, queria agradecer aí a você, a galera da Tatame. É porque é com vocês a live, mas a Tatame é uma revista, é um site, é um Instagram que eu sempre admirei. Nunca, não lembro, acho que nunca isso aconteceu, acredito que nunca realmente a Tatame teve preferências de atletas para divulgar esse tipo de coisa. Muitas mídias têm isso, e a Tatame nunca foi assim. Sempre que eu tive no evento, a Tatame e eu fui realmente um favorito, a Tatame me botou como favorito, então admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns, vocês merecem estar onde estão. E não estou falando isso só porque é com vocês aqui, mas eu falo para todo mundo. E eu estou honrado hoje em estar fazendo uma live aqui com vocês. Espero em breve aí a gente estar fazendo outra live quando tudo voltar ao normal, na academia, quando abrir a Com academia. certeza. Quem sabe cobrir a primeira aula, qualquer coisa, a gente vai estar tá junto. Então, muito obrigado por ter me chamado aí na live. Galera, fiquem ligados aí que em breve vai vir novidades aí sobre a videoaula que a galera pediu. Eu vou jogar no meu Instagram. Então, só ficar ligado aí, beleza? Obrigadão, meu amigo. E a gente compartilha aqui a videoaula. Pode mandar, marcar a gente, que a gente compartilha aqui no Instagram também, para o pessoal poder assistir, poder ver e praticar nessa quarentena, né? E Exatamente. muito obrigado, falo pela Tatame, muito obrigado pelos elogios. A gente sempre busca tentar dar voz, ainda mais agora, né, com as redes sociais, com o Instagram, a gente tenta dar voz para todo mundo nos campeonatos, fazendo entrevistas. E espero que todos gostem, todos curtam o nosso trabalho. Trabalho é muito. Falou, Diego, muito obrigado. Valeu.